Ei, teste.
dia a todos. Peço aos senhores vereadores que tomem seus assentos, por gentileza. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos dessa sessão. Ordem dos trabalhos para a 8ª sessão extraordinária, a ser realizada no dia 3 de novembro de 2014, segunda-feira. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores encontram-se presentes. Pediria aos senhores vereadores que colocassem presença novamente. Quero aqui agradecer a presença do nosso secretário de Segurança Pública, senhor Cícero Luiz de Brito. Também agradecer a presença da Guarda Municipal de Paulínia, toda a população aqui presente, a imprensa de presente aqui também de Paulínia e a todos os vereadores que compareceram a essa sessão. Passaremos à segunda parte, ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei número 40 de 2014 do Executivo, que dispõe sobre a instituição do parcelamento especial de crédito PEC 100/2014, visando a recuperação fiscal no município de Paulínia e da outras providências. Com emenda modificativa número 1 da vereadora Ângela Duarte, pareceres números 151 e 163 da Comissão de Justiça favoráveis e número 178 da Comissão de Obras favorável. O projeto de lei número 40/14 do Executivo está em discussão. Com a palavra a vereadora Ângela Duarte. Boa noite. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Ainda estão acostumados a fazer sessão noturna. Bom dia aos presentes, a quem está em casa assistindo. Eu pedi a palavra, presidente, primeiro porque eu sou da Comissão de Finanças, fui relatora do projeto, inclusive a emenda que nós vamos discutir logo a seguir, e eu pedi várias informações ao Poder Executivo, infelizmente não foram respondidas, e em questão dos débitos não tributáveis. Eu entendo que o parcelamento seria para crédito tributário, mesmo porque toda a população, até mesmo alguém daqui, se tiver o imposto atrasado, pode pagar, porque a taxa de imposto no nosso país é absurda. Em Paulínia não é diferente. Estou dizendo do ITBI, que aqui é 3%, em muitas cidades é 1,5%, para pagar, para dar essa oportunidade para as pessoas colocarem os seus créditos em dia. O questionamento do crédito não tributário, eu questionei ao Poder Executivo a questão de quanto eram os valores e quais eram os fatos geradores dessas dívidas não tributáveis. Eles me responderam que o valor era R$ 9.685.305,91. Mandaram uma planilha que foi juntada no processo, que está aqui, que as pessoas têm acesso pelo CIAV, mas o que me chamou a atenção foi que não vieram a origem desses débitos. E aí eu reiterei a pergunta, novamente não houve, e veio a seguinte demonstração, a seguinte manifestação do secretário-chefe de gabinete. O pedido de demonstração documental do fato gerador dos débitos não tributários trata-se de flagrante excesso da nobre edil, uma vez que se tratam de débitos constituídos e inscritos em dívida ativa, não cabendo desta forma a exposição dos fatos geradores. E ainda, para concluir, ele disse que, caso não obstante o cumprimento da lei, a nobre edil fez questionamentos e exigências que flagrantemente extrapolam a legislação em vigor e a própria lei de responsabilidade fiscal. Eu não poderia deixar de me pronunciar, primeiro. Se é para demonstrar a lei, eu acho que as pessoas que estão
dando parecer jurídico, até mesmo o chefe de governo, não, o chefe de gabinete, deveria olhar mais atentamente a lei de responsabilidade fiscal, que, aliás, ele juntou os artigos aqui e os seus incisos. E lá no inciso, diz assim no inciso 2, além de você demonstrar a questão orçamentária, está escrito lá, estar acompanhada de medida de compensação no período mencionado no CAPT por meio do aumento da receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo e majoração ou criação de tributo ou contribuição. Ou seja, todo débito que for ter tido a renúncia de receita, que é o caso, a lei permite, os créditos tributários, a lei permite. Mas o município tem que demonstrar o que ele vai fazer para ter essa compensação de denúncia de receita. E eu não inventei isso, está aqui na lei, no inciso 2, que inclusive o próprio chefe de gabinete juntou aqui. Ele juntou o inciso 1, dizendo apenas que a demonstração da renúncia de receita tem que estar na estimativa da lei orçamentária. Ele mesmo colocou o inciso 2 e vem me dizer que a gente não tem que ter acesso à demonstração. Segundo, aqui nós não exercemos nada que extrapole a nossa condição, porque o secretário-chefe de governo, ele é empregado do prefeito. O vereador é empregado do povo. E nessa condição de empregado do povo, ele tem a obrigação de fiscalizar. Então, eu estou aqui cumprindo o meu papel fiscalizatório, onde a lei permite que se faça. E teria que ter a obrigatoriedade da demonstração da compensação de receita. Baseado nisso, eu não manifestei no parecer da Comissão de Justiça, eu mandei para votação, porque eu não tenho materialidade para me manifestar. Mas, desde já, deixando bem claro que, como a maioria dos munícipes tem o direito a esse parcelamento, tem direito a essa isenção, a lei permite, sim, que se faça dos créditos tributários, votarei favorável, já dizendo da minha condição de que, se os débitos incluídos nesse parcelamento extrapolarem a esfera dos créditos tributários e se forem de benefício para alguns e não para a maioria, eu estarei lá fiscalizando e denunciando. Mesmo porque os créditos não tributáveis inclusos aqui, trata-se de condenações do Tribunal de Contas. Quer dizer, você vai lá, pratica um ato que o Tribunal de Contas diz que você fez ilegalmente. Aí, depois desse ato ilegal, ele manda para o Ministério Público para apurar. Aí vão lá e dizem, não, foi ilegal e você tem que ressarcir o cofre. Então, se você tem que ressarcir o cofre, é lançado. A obrigação de quem extrapolou essa competência seria ir lá e pagar. Agora, o que vai acontecer? Ele vai se beneficiar da lei, além de ter burlado o sistema, além de ter prejudicado o erário, ele vai ter o benefício de ter a isenção dos juros, da correção monetária, de toda a multa que teve. Então, é por isso que foram feitos todos os questionamentos. Mas, como é de praxe, esse governo não responde, ele sempre omite as respostas. Então, levarei para a instância superior, se for o caso, futuramente, entrarei com representação, mas não deixarei a população passar pelo constrangimento, ter o seu direito cerceado, por conta de um governo que é intransigente e que é impositivo e não democrático. Muito obrigada. Vereador Sandro Caprino, com a palavra. Queria cumprimentar o senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras, público presente, nosso secretário Cícero, a Guarda Municipal. Presidente, eu estou tranquilo em relação à questão da legalidade. Além do parecer da casa, do parecer do jurídico, se você pegar 2011, quando o governo era o Pavan, dívidas não tributárias, o projeto veio igual foi mandado dessa vez. Foi votado da maneira que o Executivo mandou. Se você pegar 2010, que era ainda o governo Pavan, foi votado com dívidas não tributárias. Se você pegar 2008, já era o Edson, foi votado com não dívidas tributárias. Então, a sequência, a história mostra, né, que veio da maneira que o governo mandou. Se eu não me engano, só em 2006 e 2005 foi diferente. Mas de lá para cá,
todos os projetos foram mandados da maneira que foi feito. Em relação se a pessoa vai pagar ou não depois, é uma outra discussão. Concordo que nós temos direito de discutir várias teses, nós temos direito de pensar, nós temos que fiscalizar, faz o nosso papel, a vereadora está certa. Mas nós também temos que pensar que existem dívidas absurdas aqui. Houve um erro da pessoa, houve um erro, mas nós temos que dar a oportunidade da pessoa poder estar se acertando junto ao município, né? Dela estar reconhecendo o erro e dar a oportunidade dela estar pagando a dívida dela. Então, eu prefiro ver de outra maneira. E se tiver alguma coisa errada depois, se alguém se sentir prejudicado, a lei está aí, né? E a pessoa tem todo o direito de denunciar e fazer o que quiser. Então, presidente, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores atenção, né, na derrubada da emenda da nobre vereadora e pedir o voto para que seja votado da maneira que foi mandado o projeto, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a cidade e vai ser também oportuno para os moradores, para o público e para as pessoas que têm dívida de poderem estar acertando. Por enquanto é só isso, senhor presidente. Obrigado. Vereadora Ângela. Vereadores, 2006, 2007, 2008, 2011, a minha gestão começou em 2012. Eu sou vereadora em 2012. Não posso responder pelos mandatos anteriores. Eu cumpro a minha obrigação dentro daquilo que a lei me diz para cumprir. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quem administra uma cidade e quem legisla não tem direito a cometer erro com tributos. Ele tem obrigação de fazer a maneira correta. E a condenação não é de tributos, a condenação é de lesão ao erário. E lesão ao erário, o administrador ele tem obrigação de não cometer. Então, eu não vejo como maneira de dar uma chance a ele. Ele que fizesse da maneira correta quando ele estava na administração. Isso seja para qualquer um. Para qualquer um. Poderia ser eu, inclusive. O correto você tem que fazer. E se você não fez o correto, você tem que pagar por aquilo que fez. Então, é por isso que eu estou falando, e a emenda nós votaremos em seguida, onde eu me manifestarei depois. O projeto de lei está em votação. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Coloco agora em discussão a emenda modificativa número 1 da vereadora Ângela Duarte. A vereadora gostaria de se pronunciar? Vou me pronunciar, presidente, por quê? Como eu disse na votação do projeto, eu não poderia votar desfavorável, tirando a condição dos munícipes, tirando a condição dos créditos tributários. Como eu sei que a emenda é para exclusão dos créditos não tributários, então, nessa questão da emenda, eu votarei favorável, porque excluindo os débitos não tributários, nós não estaremos prejudicando em nada o munícipe, nós não estaremos tirando a condição de tributos do projeto de lei, apenas os não tributários por serem provenientes de condenações. Talvez esse, inclusive, tenha sido o motivo do prefeito não mandar os fatos geradores juntado ao processo. Nós trabalhamos com a transparência e a transparência tem que ser prevalecida. Nós trabalhamos para que o erário seja ressarcido quando as pessoas lesam o erário. Então, manterei a minha emenda e votarei favorável por esse questionamento e peço que os senhores avaliem que os créditos não tributários eles estarão excluídos, mas nós não estaremos prejudicando os impostos como ITBI, IPTU, ICMS, ISSQN, nós estaremos colocando de volta aos cofres públicos, estaremos recuperando a nossa receita e sem prejudicar nenhum munícipe. Os não tributáveis não são
créditos que devam ser levados em consideração num parcelamento. Esse é o meu entendimento enquanto estou nesse mandato. Se mandatos anteriores foram diferentes, eu não estava aqui para estar respondendo. E enquanto eu estiver aqui, eu vou bater o pé que créditos não tributáveis não deve ter renúncia de receita. Tem que ter ressarcimento do erário. A emenda está em votação. A emenda da vereadora Ângela Duarte foi derrubada por 10 votos a 4. Gostaria de agradecer, então, assim, todos os vereadores que compareceram a essa sessão, toda a população, a Guarda Municipal de Paulínia, os funcionários desta casa e a todos que acompanharam pela internet. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da 21ª sessão ordinária, dia 11 de novembro, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos dessa sessão. Um bom dia a todos.